agradeço. Acho que vou fazer a apresentação em pé, porque não vou enxergar a projeção. Bom dia, queria agradecer ao João o convite para participar desse curso, que eu acho super importante. E como o João deu uma liberdade bem grande para a gente escolher o tema que a gente vai apresentar hoje, eu escolhi apresentar um tema que é uma pesquisa que eu estou fazendo agora, e acabamos de fazer um paper sobre isso, um artigo sobre isso, que é o que está acontecendo com o estado do bem-estar social no mundo. Quer dizer, o foco da minha apresentação não vai ser o Brasil, vai ser o que está acontecendo principalmente nos países desenvolvidos, para a gente ter assim um pouco um parâmetro, né, de comparação para situar até a posição brasileira. Se a gente está indo na mesma direção que o mundo está indo, se a gente está indo numa direção diferente. Bom, então, o título da apresentação é Welfare State, o estado do bem-estar social depois da grande recessão, que é esse período de crise que a gente está vivendo a partir de 2007 e 2008. Será que depois disso o que aconteceu foi uma retração, uma diminuição desse estado do bem-estar social? Então essa foi a pergunta motivadora da minha pesquisa, saber se depois da crise o welfare state também teria entrado em crise, a gente teria tido uma redução dos gastos sociais nos países desenvolvidos. Então, a pergunta lá do título do slide, crise do welfare state, será que dessa vez é para valer? Porque toda a história do estado do bem-estar social sempre teve esse fantasma de que ele estava em crise, desde que ele foi criado, né? Tinha sempre uma crise anunciada, e essa crise ela nunca se verificava de fato, pelo menos não nos indicadores de gasto social, né? Então, o artigo, o que eu pretendo fazer? Analisar os principais indicadores da evolução do estado do bem-estar social nos países desenvolvidos. São os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o período que eu cubro é desde 1980 até 2016, que é o último ano que a gente tem dados disponíveis para um conjunto bem grande de países, mais de 30 países. Em particular, o que eu quero avaliar é se a crise que se iniciou, a crise econômica que se iniciou em 2007 e 2008, ela implicou numa redução do estado do bem-estar social no mundo desenvolvido. Para fazer isso, eu estudei o comportamento de algumas variáveis. A primeira variável é a variável gasto social. Aqui eu estou olhando o gasto social como percentual do PIB, do produto. Em segundo lugar, eu olhei também o que aconteceu com os tributos, se a carga tributária desses países aumentou, diminuiu, se manteve. E, finalmente, eu quis olhar também o que aconteceu com a efetividade desse estado de bem-estar social. Essa efetividade, se o estado de bem-estar social é efetivo ou não, em geral, ela é medida pela capacidade do estado de bem-estar social de reduzir a pobreza e a desigualdade nos países. Então, eu peguei alguns indicadores de pobreza relativa e desigualdade medida pelo índice de Gini, para a gente olhar um pouco essa questão da efetividade. Bom, a escolha dessas dimensões se deve a uma compreensão particular que eu tenho do que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é um conjunto de intervenções públicas que visam aumentar a quantidade de bens primários sociais à disposição da população, aqui com o objetivo último de proteger a população contra riscos sociais e de promover a expansão de oportunidades, tá certo? É para isso que ele existe. E, então, como parte de um certo pacto social, que a sociedade combina que essas coisas têm que ser providas publicamente. Tá? Então, essa foi a maneira que eu encontrei de ver como se comportou aí o estado de bem-estar social nesse período, não só o período exatamente recente, de 2007 para cá, mas eu quis olhar um panorama mais longo, desde 1980 até agora. Bom, quais foram as questões motivadoras disso? Havia várias previsões negativas em relação ao que poderia estar acontecendo com o estado de bem-estar social. Então, as perguntas foram as seguintes: será que o gasto se contraiu e teria havido, portanto, uma corrida para o fundo em todos os finalmente, será que o Estado social contribuiu menos para a redução da pobreza e da desigualdade? Quais seriam os desafios, então, que a gente teria pela frente? Bom, a motivação última, é claro que o Brasil estava na minha cabeça o tempo todo, né? Aqui a gente estava passando pela questão do teto do gasto, né? Vocês lembram disso, vocês aprenderam no curso. A
a questão do congelamento do gasto social, do gasto por 20 anos, o que significaria, caso o país crescesse, uma redução do gasto social como proporção do PIB, é olhar um pouco em que medida que isso também estaria acontecendo nos outros países, o Brasil estaria seguindo a mesma linha. E também se estaria acontecendo nos países envolvidos, algo que provavelmente vai acontecer no nosso, caso a questão do teto do gasto social seja realmente para valer, que é um conflito entre as distintas partes do gasto social. Né? Ou você preserva a previdência, você preserva a educação e saúde, essa ideia de um conflito entre as partes constitutivas do gasto público. Será que isso teria acontecido também nos países desenvolvidos? Bom, quais são os dados que eu usei? Primeiro, um conjunto de países bastante grandes, que são países que fazem parte desse grupo, desse bloco da OCDE. Eu peguei os países individualmente, também grupos de países. Essa ideia de agrupar os países não saiu da minha cabeça, em parte sim, mas uma parte substancial não. Toda uma literatura do Estado do Bem-Estar Social agrupa países em clusters ou regimes de bem-estar. São países que têm políticas parecidas, políticas sociais parecidas. Né? Então, tem 3 grupos que foram identificados por um autor chamado Gostas Ping Andersen, e eu vou usar essa classificação dele, mas criei mais 2 classificações. Uma para os países asiáticos, eu incluí aqui o Japão e a Coreia, e uma outra para os países menos desenvolvidos, no bloco dos desenvolvidos, para a gente poder ter uma visão assim, mais próxima, que a gente poderia fazer uma associação com o caso brasileiro. No grupo dos 10 menos desenvolvidos, a gente pegou o IDH desses países, para ter uma ideia do nível de desenvolvimento relativo aos demais. Aqui estão incluídos a Grécia, a Espanha, Portugal, a Letônia, a Turquia, México, Chile, né, Hungria, Polônia, 10 países, acho que eu falei uns 9 aqui, não estou lembrando exatamente de todos. Bom, o gasto, como é que eu medi? Com um percentual do PIB médio para todo o bloco, depois por grupinhos, desses grupos que eu falei, regime liberal, regime conservador, regime social-democrata, que são os regimes dos pinhanos, dos países principalmente europeus e do norte da América, e mais o meu grupo de países menos desenvolvidos, os 10 menos desenvolvidos do bloco dos desenvolvidos, e também os países asiáticos, e aqui são basicamente Japão e Coreia, que eu estou olhando, tá? Olhei então médio por grupo, por país, por rubrica de gasto e por estratégia. A ideia de estratégia é ver se houve alguma mudança na composição das políticas. Né? Se as políticas se tornaram mais compensatórias, mais ligadas a serviços. E aí tem uma discussão qualitativa bem interessante sobre isso, a gente vai fazer ao longo da nossa apresentação. Olhei também, no caso da tributação, o percentual do PIB, quer dizer, o tamanho da carga tributária como percentual do PIB, será que isso aumentou, diminuiu, se manteve? Mas também fiquei interessado em saber se houve alguma mudança na composição da carga tributária que pudesse indicar que o Estado do Bem-Estar Social tivesse tornado menos redistributivo, mais regressivo em vez de progressivo. Né? Então, para isso eu olhei, por exemplo, impostos diretos versus impostos indiretos, pessoas versus corporações, trabalhadores versus empregadores, para ver se o peso estava indo mais para um lado do que para o outro. Se fosse mais para o lado dos primeiros, estaria sendo mais progressivo, para o lado dos segundos, estaria sendo mais regressivo. E finalmente também eu li a alíquota dos impostos corporativos, como as corporações estariam sendo tratadas por esses estados de bem-estar dos países mais desenvolvidos. Será que elas estariam tendo algum tipo de facilitação, porque estaria havendo uma competição tributária, né, entre os países desenvolvidos por capitais, e por isso eles estariam favorecendo as corporações, reduzindo as alíquotas? Bom, finalmente, para a gente olhar a efetividade, eu criei essa variável chamada esforço de redistribuição, que é para saber em que medida que o Estado do Bem-Estar Social efetivamente reduziu pobreza e desigualdade. Seria a diferença entre a pobreza de mercado e a pobreza pós-fisco, e a desigualdade de mercado e a desigualdade pós-fisco. Se tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, vocês podem me interromper, tá? Que é a evolução do gasto social com o percentual do PIB. A gente ia ver que desde 1980 o gasto sobe, né? E ele sobe de um jeito bem interessante. Quando tem crise, aumenta, né? Aumenta e depois, passada a crise, ele se estabiliza naquele nível um pouquinho maior. Isso sempre se repete, desde 1980 até 2016. O período 2007-2008 dá um pico, realmente, o gasto sobe. Né? No momento, os países estão vivendo uma grande recessão, sendo que em 2009 até o PIB médio do bloco ele é negativo, o crescimento é negativo. Então a gente tem um pico de subida do gasto até em função desse PIB negativo, e depois, quando o PIB começa a crescer de novo, o gasto continua lá em cima como proporção do PIB. Então ele cresce praticamente de forma contínua
desde 1980 até 2016. Há várias razões para isso, a gente pode discutir isso um pouquinho no debate. Então, esse gráfico ele tinha o gasto social como percentual do PIB e a evolução do próprio PIB. Com isso, a gente poderia ter uma ideia da quantidade de recursos, se estava aumentando ou não. E, de fato, só foi aumentando ao longo do tempo. Essa tabela mostra quais são os países que gastam mais, os grupos de países que gastam mais. E, como você já deve ter ouvido falar, o grupo regime social-democrata, que é onde estão os países escandinavos, é o regime cujo gasto social é mais alto, né? E ele passa na frente dos demais na década de 90. Em 1980, ele estava atrás do regime conservador, né? Os 10 países menos desenvolvidos têm um comportamento também interessante. Eles têm um aumento muito significativo do gasto de 1980 até o século XXI, né? Esse período de 2010 a 2013. E os asiáticos também, o Japão e a Coreia, têm um aumento do gasto social com percentual do PIB bem importante nesse período, maior que os demais países. Bom, então, como é que a gente poderia resumir a história do comportamento do gasto? O primeiro resultado que a gente chega é que os gastos médios continuaram crescendo. Então, não houve aquela corrida para o fundo que eu tinha me referido inicialmente. Se a gente olha a composição do gasto, a gente vai observar algumas coisas interessantes. Alguns gastos se contraem, como, por exemplo, gastos com incapacidade e desemprego, seguro-desemprego, por exemplo, eles se contraem. Mas outros gastos se ampliam mais do que proporcionalmente, que são os gastos com a velhice, saúde e educação infantil e cuidados infantis. Tá? Os gastos se mantêm com a educação. Na verdade, de 1980 até 2016, tem um crescimento de meio ponto de PIB no bloco como um todo. Tem diferenças no bloco, os escandinavos, por exemplo, sempre gastam muito mais em educação e esse gasto é crescente. A Coreia também gasta bastante em educação e esse gasto é crescente, mas na média, praticamente a educação se manteve. Essa expansão que eu observei, ela foi generalizada nos diferentes grupos de países. O que a gente observa, então, ao contrário da corrida para o fundo, é uma corrida para cima. E essa corrida para cima, ela chama mais atenção ainda no caso dos países retardatários, que diminuíram a distância entre eles e os países líderes. Né? Então, está vendo realmente uma corrida para cima, incluindo os países menos desenvolvidos do bloco. E, finalmente, o que a gente, mais uma vez, constata é a liderança nórdica, né, dos países escandinavos, que é absolutamente inconteste desde a década de 1990. Será que a gente observa alguma mudança estratégica interessante aqui que vale a pena chamar a atenção? Se a gente separar as políticas do Estado de Bem-Estar em dois conjuntos, assim, só para a gente poder ter alguma ideia mais qualitativa dessa dinâmica, seria um conjunto, por exemplo, de políticas passivas e um conjunto de políticas ativas. Entre as políticas passivas, políticas só de manutenção da renda, né? Por exemplo, as políticas relacionadas à incapacidade, à aposentadoria, cuidado com os idosos, seriam políticas essencialmente de manutenção de renda. E políticas ativas, que são aquelas políticas voltadas para incentivar a participação econômica das pessoas. E aqui, essencialmente, são dois grupos que eu vou estar olhando: as políticas de família, as políticas de mercado de trabalho. Política de família, dentro dela está, por exemplo, creche, né? E a ideia aqui é que a creche em tempo integral possibilita as mulheres, né, participarem economicamente mais, né? Então são políticas que são pensadas como políticas de ativação, de aumentar a participação econômica, nesse caso, especialmente das mulheres. Mas também as políticas de mercado de trabalho, há várias políticas de mercado de trabalho que são importantes para aumentar a participação econômica das pessoas. Por exemplo, as políticas de treinamento e retreinamento dos trabalhadores, né, que são políticas de qualificação, e várias outras. Então, se a gente separasse a totalidade das políticas do welfare state, olhasse para dois subconjuntinhos dessa totalidade, olhando as políticas passivas e as políticas ativas, será que a gente observaria uma mudança na composição disso? Porque o welfare state sempre foi mais forte no primeiro conjunto do que no segundo conjunto, né? E aí o que a gente observa é que as políticas passivas continuam mantendo a liderança. Por exemplo, os gastos com aposentadoria e com saúde continuam sendo gastos muito importantes, mas houve um aumento estratégico interessante das políticas de família. E isso foi uma coisa generalizada. A gente olha no bloco, a gente olha em grupos de países, em países específicos, praticamente todos eles investiram nas políticas de família, essencialmente as políticas de educação infantil e cuidados. E também cuidados com idosos, coisas que permitiram as mulheres participarem mais ativamente no mercado de trabalho. As políticas de mercado de trabalho ativo, por outro lado, não foram tão adotadas assim, continua sendo basicamente um fenômeno nórdico. São os países escandinavos que mais usam essas políticas. Elas são muito importantes por várias razões, mas elas melhoram muito a qualidade do mercado de trabalho, né? Elas ainda não
não foram vistas como uma estratégia positiva por parte da maior parte dos países desenvolvidos. Então, basicamente, ainda é uma aposta dos nórdicos, embora a Coreia também tenha percebido a importância dessas políticas. A gente pode, também no debate, entender melhor qual é a importância de você ter políticas de mercado de trabalho ativas. Bom, em relação à tributação, que é a nossa segunda dimensão. Primeira dimensão, o gasto social, a gente respondeu a pergunta, ele não se contraiu, houve uma corrida para cima. E a tributação, o que aconteceu? A gente olhar lá embaixo, de 1980 ao período final, 2010, 2015, a gente teve um aumento da carga tributária, né, no bloco como um todo. Né? Ela se estabilizou lá em 2000, 2009, em 33,3%. Tem países que gastam mais, que têm uma carga tributária maior do que outros. Não é surpresa, por exemplo, os países do regime social-democrata, onde estão os países nórdicos, os países escandinavos, tenham uma maior carga tributária, que também se eleva de 1980 para o final da série, né? E também não é surpresa que o regime liberal tenha menor carga tributária, porque ele também tem um menor gasto, aqui está os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Tá? Bom, então a história da tributação, da carga tributária, também não é uma história de corrida para o fundo, apesar de toda a discussão que existe qualitativa em termos de uma competição tributária que estaria existindo na globalização e acirrada pela crise. Mas a gente também então quer olhar não só se a carga tributária não aumentou, foi... Posso contar? Claro. Você já respondeu aí, mas o conservador e o social-democrata são próximos ali. Sim. Frente, né? Quais países estão diferenciando aí? O conservador seria quem? Tá. Alemanha, Áustria, França, Bélgica, então está dentro do grupo conservador. No grupo social-democrata, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Tá? Bom, então, tem razões de eles estarem agrupados, mas a gente não vai ter muito tempo de falar disso agora, pode ser que no debate a gente volte, seria até legal, bem interessante perguntar. Mas, de novo, se a gente olhar não só a carga tributária como um todo, que a gente viu que não diminuiu, não houve tal corrida para o fundo, mas se a gente olhar a composição dessa carga, será que houve alguma mudança que tornou essa carga mais progressiva ou menos progressiva? Essa é uma resposta que eu não consegui dar. Quer dizer, eu não tenho certeza se a progressividade diminuiu. Eu tenho a intuição de que ela diminuiu sim. Né? Mas os dados não são muito transparentes em relação a isso. A gente vai observar, por exemplo, deixa eu botar aqui já as conclusões, que fica mais fácil da gente ver junto. Embora ela tenha crescido, e os impostos diretos, que são normalmente os impostos mais progressivos, ou seja, mais favoráveis à redução da desigualdade, eles continuam sendo mais importantes do que os demais impostos, por exemplo, os impostos indiretos às contribuições, diferente do Brasil, né? No Brasil, ao contrário, os indiretos são mais importantes. Esses impostos diretos continuam sendo mais importantes que os indiretos, mas essa proporção ela se alterou de forma regressiva, tá? Ou seja, a participação dos impostos indiretos aumentou. E em alguns países, como por exemplo a Inglaterra, ela aumentou tanto que virou a balança para o lado dos indiretos. Quer dizer, a Inglaterra ficou mais parecida com o Brasil. A carga tributária dela está mais apoiada em impostos ao consumo do que impostos diretos sobre pessoas e corporações. Então, isso é algo preocupante. A segunda coisa que a gente pode observar é que os impostos pessoais, impostos diretos, que as pessoas pagam, em comparação com os impostos diretos com que as corporações pagam, os impostos diretos incidiram menos sobre as pessoas e mais sobre as corporações, o que, em princípio, é algo pró-progressividade. Em princípio. Né? Também isso tudo tem, a gente teria que fazer uma análise de incidência fiscal bem detalhada para poder dizer aconteceu exatamente isso. Mas, em princípio, pró-progressividade. Então, uma movida foi contra a progressividade, outra movida pró-progressividade. Finalmente, as contribuições à Seguridade Social, elas aumentaram a importância. Então, eu queria marcar que, enquanto os impostos diretos e indiretos diminuíram em importância, sendo que os diretos diminuíram mais do que os indiretos, as contribuições aumentaram muito em importância. As contribuições à Seguridade Social feitas por empregados e empregadores, tá? Normalmente, essas contribuições, elas incidem mais sobre os empregadores, mas houve um movimento regressivo, no sentido de que aumentou a incidência sobre os empregados. Tá? Então, o financiamento do Estado do Bem-Estar Social aparentemente deu uma piorada em termos de progressividade. Tá? Isso tudo é aparentemente, eu teria que ter uma lente, uma análise de incidência fiscal para poder dizer que foi assim que aconteceu. Mas, em princípio, seria isso. No caso dos países nórdicos, é diferente. O caso dos países nórdicos tem alguma... Depois a gente podia detalhar assim, cada regime se apoia num tipo de imposto. Por exemplo, o regime liberal se apoia
contraintuitivamente mais nos impostos diretos do que nos indiretos, mas a carga tributária deles é pequena comparado com os demais, ok? Os nórdicos também se apoiam muito mais nos diretos do que nos indiretos, mas a carga tributária deles é grande, então eles têm um financiamento bastante progressivo, ok? Mas eles também se apoiam mais do que os demais regimes em impostos indiretos. Ainda que os diretos são mais importantes, os indiretos também são importantes lá, ainda que menos. Né? E a gente fica com a questão, então, mas como é que pode um regime que tem um resultado mais igualitário, né, ter um financiamento que os impostos indiretos têm essa importância? Aqui tem duas saídas, né, que a gente pode pensar. Primeiro, é que nesses regimes o consumo privado é muito menos importante do que o consumo público. Tá? Quer dizer, você tem uma quantidade de provisão pública tão grande de saúde, educação, né, vários bens públicos, que a renda que você precisa para viver, ela realmente fica muito restrita ao consumo de bens privados, que tem uma importância muito menor no orçamento das famílias. Né? E como a desigualdade econômica entre as famílias é menor, tá certo? A regressividade desse imposto ela tende a ser menor também. Então, essa é uma coisa que salva um pouco a estratégia deles. Por que eles adotaram essa estratégia? É um imposto que todo mundo paga, tem uma base fiscal muito grande, eles têm um estado social que gasta bastante, precisam de uma base fiscal maior. Tá? Esse regime também teve mudanças no financiamento menos progressivas, que diminuíram a progressividade do financiamento deles. Tá? Mas eles continuam sendo ainda os que financiam mais progressivamente o gasto social. Bom, a Coreia é um caso interessante, porque a Coreia teve um catch-up agora, né, uma expansão do gasto social nos anos 2000, no século XXI, e essa expansão ela foi essencialmente financiada pelas contribuições. Porque isso faz todo sentido, porque o que eles não tinham era previdência, assistência a idosos, e esses foram os programas que eles começaram a incluir, são programas contributivos mesmo, né? Então é natural que essa virada no financiamento do Estado Social. Bom, finalmente a gente pode olhar agora a questão da efetividade do gasto social. Será que esse welfare state, que não diminuiu de tamanho, ao contrário, aumentou, que foi financiado com uma carga tributária um pouco maior, que essa carga tributária, a gente colocou uma interrogação sobre se ela reduziu ou não, se ela ficou mais ou menos progressiva, será que esse welfare state foi efetivo nas suas funções principais de redução da desigualdade, redução da pobreza relativa? Bom, o que a gente observa é que, olha só a última linha, para não ficar muito confuso, a última linha da segunda parte da tabela, que é esforço de redistribuição. Esse esforço de redistribuição, ele mede a diferença entre a pobreza relativa da renda de mercado e a pobreza relativa depois que o governo faz as transferências e arrecada o imposto de renda, ok? A gente pode sintetizar isso como depois do governo, pobreza relativa pós-fisco, ok? Então a gente observa que esse esforço foi aumentando ao longo do tempo. O governo fez mais o Estado do Bem-Estar Social fez mais para reduzir a pobreza do que fazia na década de 80. Ele fez mais no século XXI do que fazia na década de 80. Por exemplo, ele diminuiu em 13,1 pontos percentuais a pobreza relativa na década de 80, enquanto que no período 2010-2014 essa redução foi de quase 17 pontos percentuais. Então ele fez um baita esforço para reduzir a pobreza. Contudo, se a gente olha o pedaço de cima da nossa tabela, que é a pobreza que ficou depois que o governo foi lá e fez as transferências e arrecadou os impostos diretos, a gente vai observar que ela aumentou. Quer dizer, ao longo do tempo, tá, a pobreza pós-governo era 9,1% da população, passou em 2010-2014 a 11,6%. Né? Então, apesar do welfare state ter feito um grande esforço para a redução da pobreza de mercado, esse esforço não foi suficiente para fazer com que a pobreza pós-governo também se reduzisse. Né? A mesma coisa, isso varia por regime, a gente pode olhar isso, por exemplo, o regime social-democrata é o que mais faz isso, é o que tem maior esforço de redistribuição, é o que tem a maior efetividade, mas também ele sofreu o mesmo fenômeno, apesar de haver um grande esforço para a redução da pobreza relativa, maior ainda ao longo do tempo, essa pobreza pós-governo continua aumentando. Isso não poderia ter relação com o fato de que a partir, nesse período, as políticas sociais foram ficando mais localizadas, promocionadas? Bom, então, isso não é uma coisa que a gente observa no caso do regime social-democrata, tá? Quer dizer, uma mudança paradigmática da política social, do universalismo para a focalização. Porque você tem que olhar aqui dois lados.
será que isso é causado pelo mercado, digamos assim, mercado de trabalho, né, por exemplo, ou será que isso é causado pela política social ou uma combinação dos dois, certo? Pelo que a gente observa até agora, expansão do gasto social, não alteração dos programas essenciais, por exemplo, as políticas passivas continuam sendo muito importantes, a transferência de benefícios. Eu acho que o veredito está mais do lado do mercado de trabalho. O mercado de trabalho foi se deteriorando, a gente sabe disso, né? Isso aconteceu pós-grande recessão, uma grande deterioração do mercado de trabalho, o aumento da pobreza até das pessoas que estão trabalhando, né? Por causa da desregulamentação desse mercado, salários mais baixos. Então, é mais provável que o candidato a culpado aqui seja mais o mercado de trabalho do que a revisão, a reforma das políticas sociais. Tá? Mas isso aqui ainda tem, já te dou a palavra, isso aqui é uma coisa que eu ainda vou olhar país a país, porque eu estou aqui no nível, eu estou lá em cima, né, olhando do avião, a paisagem da terra, assim, né? Quer dizer, como está o Estado Social no mundo hoje. Depois eu tenho que descer lá em cada país, para ver em cada país quais foram as reformas que foram feitas e o impacto específico delas. Aí eu só posso fazer isso realmente país a país. Tá? Oi. Só uma curiosidade, porque o único bloco que diminuiu a pobreza foram os 10 países menos desenvolvidos. Será que teria algum efeito dessa migração, desse resultado da pobreza especificamente? Desse grupo? Não, porque talvez esse teria menos afetados. É possível que esse seja uma variável, sim. Mas aqui você vê que são países que não tinham praticamente o welfare state, foram construindo, né, esse Estado de bem-estar social. Então, realmente o impacto, talvez marginal, seja maior no início do que vai sendo ao longo do tempo. Né? Aqui também você tem que ver Chile, Turquia, México, foram países que tiveram reduções importantes da pobreza relativa e da desigualdade, meio parecido com a América Latina. Só para esclarecer, até porque tem gente já vendo o live aqui, que você está usando o conceito de pobreza relativa e não de pobreza absoluta, que é extrema pobreza, e pobreza essa cai no mundo inteiro, inclusive em todos esses países. Só para o pessoal que está vendo não confundir alhos com a pobreza relativa é um conceito que muita gente considera até um conceito mais ligado à desigualdade exatamente. à insuficiência absoluta de recursos. Exatamente. Então aqui a gente está pensando a proporção da população que tem rendimento abaixo de 50% da renda mediana. Tá? Mas aí a gente está comparando todo mundo usando a mesma medida. Então não posso comparar usando medidas diferentes. Mas essa, inclusive, é a medida oficial da OCDE, né? Quando a gente fala de pobreza relativa. Bom, o que aconteceu com a desigualdade? É uma coisa muito parecida aconteceu com a desigualdade. Se a gente olha lá embaixo, aumentou o esforço de redistribuição, ou seja, aquela diferença entre a desigualdade de mercado e a desigualdade pós-governo, ela cresceu, ou seja, o welfare state fez um baita esforço para aumentar isso. Né? De 11,7 pontos percentuais de Gini para 15,6 pontos percentuais de variação do Gini, um esforço maior, mas o resultado, a última linha lá também, da parte de cima da tabela, é que a desigualdade medida, né, com o índice de Gini aumentou entre 1980 e 2010, 2014. Também há uma variação importante dos regimes, o regime mais efetivo continua sendo o regime social-democrata, ele é o regime mais igualitário. Eu não botei a tabela aqui da desigualdade de mercado comparado com a desigualdade pós-governo, a gente veria que ele continua sendo o regime mais igualitário, até mesmo quando você considera a desigualdade de mercado, mas até esse regime que é mais igualitarista, um regime que teve um resultado menos favorável em termos da redução da desigualdade. Ou seja, o welfare state fez uma força grande, mas ele não conseguiu fazer frente às forças contrárias a ele, essencialmente as forças de mercado, na minha hipótese, tá? Bom, então, estamos chegando à conclusão aqui do artigo. A investigação, então, ela revelou que o século XXI tem sido um século ainda de expansão do welfare state. Eu acho que esse é um resultado bem interessante, é muito raro na literatura, tá? Esse paper ele realmente tem uma certa inovação aqui, né, que eu queria um pouco chamar a atenção. Com gastos crescentes e catch-up dos países retardatários, os países menos desenvolvidos continuam se expandindo. Todas as grandes áreas de política social sofreram aumentos, com exceção de incapacidade e desemprego. Aqui há reformas importantes de retração. Tá? O seguro-desemprego ficou mais difícil de ser obtido em praticamente todos os países. Houve uma redução dos prazos desse seguro. Até na Dinamarca, que era um país que você tinha 4 anos de seguro-desemprego, você teve uma redução para 2 anos. Então, você teve algumas reduções importantes nessas políticas de incapacidade e desemprego.
Mas, por exemplo, em saúde você teve expansão, nas políticas de família você teve expansão, nas políticas de mercado de trabalho, idem, né? O gasto social ele tem sido financiado por um esforço tributário crescente. Aqui, não sei se vocês repararam, que a carga tributária ela cresce, mas ela não cresce na mesma proporção que o gasto, né? Como é que a gente resolve esse enigma? É a pergunta? É que o gasto social simplesmente invadiu outras áreas do gasto público, né? Então, o que aconteceu é que o gasto social ele ficou mais importante dentro do gasto público do que ele já era antes. Isso aumenta. O Estado, no mundo desenvolvido, é cada vez mais Estado social. Basicamente, essa é a lição. Hoje em dia, 57% do gasto público é gasto social, né? Então, a gente fazer qualquer discussão do Estado sem levar em consideração isso, né, que o Estado hoje é essencialmente Estado social, eu acho que a gente não está pegando algo para uma característica muito importante do mundo contemporâneo. Isso chega a mais de 67% no caso dos países social-democratas, né, dos países do regime social-democrata, que são os escandinavos. Chega a quase 67% do gasto público, é destinado só ao gasto social. O gasto social, então, tem sido financiado por um esforço tributário crescente, que a gente não pode dizer que é completamente não progressivo, isso aí fica uma pendência ainda a ser resolvida. Tem se traduzido num crescente esforço de redistribuição, então todas essas indicações são positivas em relação ao welfare state. E se a gente usa isso como parâmetro da reforma brasileira, a gente observa que o gasto, ao contrário da previsão que a gente pode fazer em relação ao gasto social brasileiro, no mundo desenvolvido ele está aumentando, aqui ele vai tender a diminuir. No mundo desenvolvido não está havendo um conflito entre as diferentes componentes do gasto, aqui certamente vai haver, mas apesar de todo esse lado positivo, rosa, favorável, as desigualdades e pobreza têm avançado num ritmo superior a esse esforço. Então, a gente tem um problema importante aqui. O problema que, então, fica sob a forma aqui na minha apresentação de desafios, que a gente pode pensar depois juntos, tem a ver com algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender melhor a natureza das desigualdades contemporâneas, tá? E ver aqui quais são os fatores que têm sido responsáveis pela expansão dessas desigualdades. Tá? Há várias discussões sobre isso, por exemplo, pessoas que discutem a questão de que as desigualdades estão cada vez mais com a cara de compressão da classe média. A classe média está perdendo espaço na distribuição de renda. Essa classe média provavelmente é o pessoal que estava ligado à industrialização mais do que o mundo pós-industrial, que é o mundo dos serviços. Depois você tende a ter uma polarização, né, entre serviços de baixa qualificação e serviços de alta qualificação. Então a distribuição de renda ela também reflete isso. Movimentos importantes que estão acontecendo no mercado de trabalho, mudanças estruturais importantes que estão acontecendo na economia, está se tornando cada vez mais uma economia de serviços, né? Junto com isso, a gente tem que levar em conta a questão da globalização, competição global, a desregulamentação do mercado de trabalho, a desproteção dos trabalhadores. Então, todas essas coisas têm impactos muito fortes sobre pobreza e sobre desigualdade, né? Então, isso acho que precisa ser melhor entendido. Se a gente compreende isso melhor, a gente pode de forma mais apurada, entender o conjunto de intervenções que seriam capazes de se contrapor, né, a esses movimentos. Mesmo que os nórdicos continuem à frente, eles respondem muito bem a certos problemas que geram desigualdade, que são os chamados novos riscos sociais. A gente viu que até nesse grupo de países, eles não estão sendo capazes de enfrentar o ritmo, né, que as desigualdades de mercado estão crescendo, né, de forma a reduzir também as desigualdades pós-governo. Então, áreas que talvez ainda precisem de alguma atenção, né, certamente precisam de alguma atenção, são as políticas redistributivas que se apoiam mais em tributação progressiva. A gente pode melhorar a questão do financiamento do Estado do Bem-Estar, aumentando a progressividade dele. E também políticas que estão sendo discutidas agora, são as políticas pré-distributivas. Quer dizer, como que o governo pode imaginar intervenções que afetem a distribuição de da renda de mercado, né? Isso normalmente é feito, por exemplo, via regulação do mercado de trabalho. Por exemplo, salário mínimo, né? Estabelecer que um trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo. Uma política regulatória que intervém no momento da distribuição de renda no mercado. Mas há outras políticas pré-distributivas que estão sendo discutidas agora, como, por exemplo, a democratização do capital, a difusão do capital, políticas, por exemplo, de como o governo pode afetar trajetórias tecnológicas, portanto, por exemplo, reforçar a importância de trajetórias tecnológicas mais intensivas de trabalho do que
em capital. Há várias propostas aí na mesa, quem tiver interesse sobre isso, eu recomendo fortemente a leitura do livro do Atkinson, Desigualdade, o que pode ser feito, sobretudo em inglês, porque a versão portuguesa está com problemas de tradução, mas ali tem algumas propostas desse tipo e eu acho que tocam bem o problema que a gente está tratando aqui. Bom, era isso. Obrigada.